estamos chegando com mais um Só Prosa Boa. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, em mais uma edição do nosso podcast, recebendo o professor Milton Justus hoje. Bem-vindo, professor. Excelente noite para o senhor. Muito obrigado, Guilherme. Ele pega a gente no contrapé aqui, né, comendo torresmo, mastigando. Mais uma boa noite para você. Muito obrigado pela gentileza de nos convidar e uma boa noite especial para todos os seus ouvintes, as suas ouvintes desse programa maravilhoso. Professor, o senhor já esteve aqui, já se apresentou em uma outra época como empresário. Hoje o senhor vem como político, é isso? É isso mesmo. Hoje nós estamos candidato a deputado estadual por Jataí, por Goiás, e a gente está, então, aproveitando essas oportunidades para poder debater os temas importantes da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região. E hoje eu estou aqui na qualidade de candidato a deputado estadual. Por que ser deputado estadual, professor? O senhor tem uma história já na educação, né? Guilherme, num dado momento da vida, a gente minimamente se sente preparado para algumas coisas. Eu considero que eu tenho 40 anos de trabalho, de vida. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos. Portanto, agora no ano que vem eu completo 40 anos de trabalho. 30 desses anos na educação. 22 anos como empresário. Então, eu já realizei muitas coisas. Eu comecei absolutamente do nada. Eu só tive o estudo, né, o diploma. E por isso que eu falo sempre de uma educação que transforma, porque a educação transformou a minha vida. E quando a gente chega a uma certa altura, a gente vê os problemas, se fica indignado com determinadas situações e a gente ousa dizer que pode dar uma contribuição maior. Então, esse é o momento da minha vida, aos 52 anos, né, com várias faculdades implantadas, com vários objetivos já realizados, família consolidada, os filhos acomodados. Então, eu olho para a política hoje e gosto de falar uma frase que nem sempre é agradável. Quando as pessoas de bem deixam de ocupar o espaço, permite que a gente continue aí anos após anos vendo o que nós estamos vendo na política, essa divisão que não constrói nada no Brasil. Então, por isso, eu me sinto preparado minimamente para ir para o debate, para fazer uma política de paz, para fazer uma política de conciliação e dar a minha contribuição na política. Falando de família, o senhor é casado, tem filhos, como é que é? Sim, sou casado com a Selma Justus, né? Todos aqui que me acompanham já sabem, nós temos 4 filhos juntos, né? Cada um já bem resolvido, né? Dos quais 2 são engenheiros, 2 são administradores, cada um tem o seu negócio. E a nossa vida é essa, né? A vida, a família, é tudo. A gente considera esse alicerce. Primeiro, para mim, é Deus, é a minha fé, é a religião, que faz parte dessa questão complexa que é a fé da gente, né? E depois a família. Então, sou muito realizado na minha família, os filhos encaminhados, e sou casado com a Selma Justo, sim. Tem muito tempo? Tem já 17 anos. 17 anos. Professor, em relação a problemas aí que a gente fala porque a candidatura a deputado estadual, a gente tem que falar de problemas, de dificuldades, de soluções também para elas. Vamos fazer alguns apanhados. Por exemplo, visão de educação. Educação, eu já deixei claro em todas as oportunidades que eu tive, aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu venho defendendo que a metodologia que nós aplicamos nas nossas escolas, nas nossas faculdades, quando eu digo nas nossas, eu digo de uma maneira geral, né, nas escolas públicas, nas escolas privadas, salvo algumas que já têm modelos diferentes, que é a metodologia ativa, né, a metodologia ativa de ensino, inverter essa lógica que o protagonista deve ser só o professor, mas o protagonista do aprendizado deve ser o aluno. Então, assim, eu sou um entusiasta, né, e estudioso de metodologias novas, de ferramentas de tecnologia para auxiliar a parte pedagógica. Então, eu acredito nessas coisas. A educação, por exemplo, Guilherme, eu sempre falo, até vou ser redundante, é um dos poucos países que eu conheço em que o menino estuda 12 anos a língua estrangeira e sai sem falar a língua estrangeira. Então, como é que essa metodologia pode estar certa? Então, alguma coisa está errada. E nós podemos falar, quando a gente parte para o Programa Internacional de Avaliação, o PISA, que é o que avalia a educação mundial, não é? Para além do IDEB, vamos falar do PISA.
O Brasil sempre está lá na 50ª, não sei quanta, posição, porque o nosso menino, que é avaliado na escola pública e até mesmo em algumas escolas privadas, tem dificuldade com raciocínio, com lógica, na construção de texto, isto parte para a linguagem. Então, eu acredito que a educação precisa passar por uma reforma curricular e uma reforma também nas DCNs dos cursos de pedagogia e também na carreira do magistério. Então, a educação, ela realmente, eu acredito na educação que transforma vidas, porém, nós precisamos rever muitos processos que estão, ao meu ver, ao meu humilde opinião, arcaicos. E isso um deputado estadual consegue fazer? De certa Promover medida, essa discussão? Sim, claro. De certa medida, isso passa por onde? Né? A educação brasileira, ela é dividida entre a União, o Estado e os municípios. Então, cada um, por exemplo, quando a gente fala em diretrizes curriculares nacionais, que são as DCNs, de todo curso, todos os cursos, ele tem uma diretriz nacional curricular. Essas DCNs, ela passa por estudos e passa pelas câmaras superior de educação e o CNE, então, emite as provas DCNs. Essas DCNs também têm a nível estadual e tem a nível, não se chama DCN, DCN é para o âmbito federal, para os cursos superiores. Mas nós temos as diretrizes estaduais, que é regida pelo sistema de educação, que fica nas câmaras da educação básica, dentro do Conselho de Educação do Estado. E isso também é transferido para os municípios na modalidade em que o município é responsável, normalmente a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental. Então, sim, é papel do deputado promover um amplo diálogo, um amplo debate, convidando especialistas, promovendo audiências públicas, elegendo ali um time que vá se debruçar sobre identificar os problemas, criticar, identificar e apresentar soluções. Então, é isso que me entusiasma também, o fato de querer ser deputado. O senhor tem andado muito. Como é que o senhor tem visto as questões de, por exemplo, saúde? A saúde não é um problema novo, né? É um problema. Continua sendo um problema? Continua sendo um problema. Nós tivemos aí, nesses 2 últimos anos, a saúde, ela ficou na pauta com muito recurso e como se houvesse apenas uma doença no país. É verdade. Então, nós ficamos 2 anos ouvindo que só tinha Covid. Né? As pessoas não morriam de mais nada, só morriam de Covid. E aí ficou, como eu diria, maquiado. Agora que a pandemia já está no final, graças a Deus indo embora, as pessoas estão pegando Covid, já estão se recuperando rapidamente. Eu acho que o pior já passou nesse cenário, nesse triste cenário. Então, nós voltamos aos problemas domésticos, né? Novamente, eu vou citar exemplos. Eu visitei agora, recentemente, a região do entorno goiano de Brasília. Né? Ali, Lusiânia, Jardim Gá, Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama. Eu tenho lastro lá, porque eu trabalhei muito naquelas regiões também. Então, fui visitar. E fui visitar o Jardim Gá. O Jardim Gá, pasme, é um distrito de Lusiânia que tem mais de 100 mil habitantes. Um distrito, como nós temos distrito aqui próximo, na Aveslândia, por exemplo, nós temos outros distritos pequenininho, mas lá é um distrito com 100 mil habitantes. Que isso? E lá tem um hospital... É uma cidade. É uma cidade, o que é isso? Uma cidade muito maior do que... E com orçamento petitito, porque vem... Não, nem orçamento tem. Porque... Eu tô falando assim, em tese, né? Tese. Mas assim, quem banca é Lusiânia. Exatamente. E o que acontece? Lá tem um hospital, tem uma estrutura, foi inaugurado um hospital com todo aparelhos, etc., mas não tem médico. Então eu vejo, quando a gente vai fazer a reflexão sobre o curso de medicina, muitos médicos são contra. Falam, não, nós já temos médicos suficientes, nós temos tantos médicos por habitantes, fazem umas contas malucas, mas nós precisamos de médico. O problema é que o médico não quer ir para o interior, o problema é que está faltando médico no setor público e nós precisamos equacionar isso. E isso passa pelo município, pelo Estado e pela União. Então a gente precisa fazer essa reflexão. Ainda temos, aqui Jataí está ainda, certa medida, bem servida de hospitais, de rede pública, mas precisa melhorar muito, e isso o Estado tem que estender sua mão, o deputado tem que trazer emendas específicas para custeio, para compra de equipamentos, para que a gente também fuja daquela ambulância terapia.
ficou doente, põe dentro da ambulância, manda para Goiânia ou manda para uma cidade mais próxima. Então, isso aqui não é tão sentido. Temos um problema aqui em Jataí, mas isso é muito sentido nas cidades menores e com pouco recurso. Então, acaba que no entorno vai para Brasília, acaba que nas regiões, nas cidades menores, vai para Goiânia ou para outros grandes centros. Isso precisa ser mudado. Precisa ser repensado como levar saúde. Eu costumo falar a palavra democratização do ensino, mas nós precisamos democratizar tudo nesse país. Nós precisamos democratizar acesso decente às escolas, à estrutura, a metodologias diferentes, à saúde, à educação e à segurança pública. Vamos falar de segurança pública agora. A gente teve uma época de graves crimes, de coisas absurdas acontecendo. A segurança melhorou de modo geral, na visão do senhor? Melhorou. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu acompanhei o trabalho feito neste governo, na Secretaria de Segurança Pública, e até gosto de citar o nome, Dr. Rodinei, fez um trabalho excepcional, junto com um timaço, né, Dr. Alexandre Lourenço, que é o diretor-geral da Polícia Civil, os comandantes da Polícia Militar. Eu acho que um dos grandes acertos desse governo foi a segurança pública. Hoje nós podemos andar tranquilos ali em Goiânia. É claro que ainda tem crimes, é claro que tem, mas nós não temos mais aquela situação vexatória que nós vivemos aí num futuro bem próximo, né? De assalto à mão armada, assalto a bancos. Nós não temos mais isso. Eu acho que a gente ganhou uma sensação de segurança muito forte e isto é mérito desse governo. A gente parte dessas questões governamentais para falar de plataforma de deputado estadual. O que o senhor acredita que um deputado pode fazer em relação ao que a gente vê de demandas em gerais e principalmente com as emendas? O que você quer fazer com as emendas? Bom, nós queremos inovar um pouco com as emendas. Eu tenho um lema que já tive a oportunidade de falar aqui, que nós gostamos, é um slogan e um lema de vida e das empresas, que é humanismo e inovação. Então, a gente precisa... política só é boa quando a gente faz olhando no olho e com as pessoas, né? Sentindo as pessoas, sentindo as dores das pessoas, caminhando com elas, indo aos bairros, indo nas cidades, identificando aquilo que realmente tem de fragilidade e levar isso para projetos que realmente cheguem até essas pessoas. Então, no que diz respeito ao quesito emendas, a gente pensa de fazer um pouquinho diferente. É claro que nós temos que mandar emendas gerais para as prefeituras, que é o normal, mas nós podemos destinar emendas para associações, para fundações, para cooperativas, que sejam de utilidade públicas, com demandas mais setorizadas. Vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, se nós temos lá o pessoal do esporte amador, né, que a gente percebe que é uma fragilidade, tão esquecido, pelas cidades onde eu ando, eu não estou fazendo crítica aqui a B ou a C, eu estou identificando problemas. Então, o esporte amador, se ele se organizar numa associação, se aquela associação for bem dirigida, tiver ali, por exemplo, um conjunto de bairros, aí passa aquilo ali de utilidade pública na Câmara dos Vereadores, e se tiver um bom trabalho, passa de utilidade pública na Assembleia Legislativa, pode receber emenda diretamente. O que vocês estão precisando? Nós precisamos aqui de um micro-ônibus para levar nossos atletas. A emenda pode ser direcionada, direta, carimbada, como diz, na conta deles lá. Então, isso atalha a burocracia. Muitas vezes o deputado manda uma emenda até significativa para uma determinada prefeitura, e aí ali acaba que a necessidade mais urgente é outra e acaba mudando as destinações da utilização. Então, acho que nós precisamos inovar nesse quesito emendas. E, claro, Jataí será contemplada com grande parte de nossa emenda, uma vez que eu vivo aqui, moro aqui e pretendo ser eleito por Jataí. Como é que está a campanha? Campanha, Guilherme, está cada dia crescendo mais. Como disse e repito várias vezes, nós temos hoje o nosso negócio aqui, o Cesut, né? A gente sabe que as pessoas nos identificam muito O Cesut é uma referência, é uma reserva intelectual, é uma casa formadora de advogados, de operadores do direito há quase 40 anos. Então, assim, e também administradores. E nós temos a felicidade de estar à frente do Cesut. Então, para os próximos 30 anos. Então, essa identidade é muito forte.
O Colégio Ângulo também é um exemplo de como fazer uma educação básica de qualidade. Eu estou lá à frente do Colégio Ângulo. E todos sabem, e a gente sempre frisa, eu vim para Jataí para trazer os cursos da área da saúde, especialmente o curso de medicina. E nós já estamos fazendo isso. Já estamos trabalhando, o processo andando, caminhando. Claro que nesse momento político as coisas param um pouquinho, nós temos que esperar passar esses 30, 40 dias para as coisas voltarem na sua normalidade, vamos colocar assim, porque está todo mundo correndo. Então, aqui em Jataí, Guilherme, eu tenho a grata satisfação de ter apoio político, lastro. Nós estamos com 5 vereadores com mandatos, ou seja, 50% da Câmara dos Vereadores abraçaram a nossa ideia, compraram a nossa ideia, nos defende junto à comunidade e está levando o nosso nome. Adilson Carvalho, hoje fizemos uma linda caminhada, estamos fazendo todos os dias. Adilson Carvalho, Vicente Mantelli, Carlinhos Canzi, Deusair Parente, Marcos Patrick, esses vereadores que estão lá vivendo o dia a dia nos bairros, em vários setores, seja na construção civil, seja no agro, seja nos rodeios, seja na diversidade, no pensamento diverso que hoje já está incorporado à nossa sociedade, à nossa comunidade. Então, assim, e seja também aquele vereador que tem uma identidade muito forte com aquelas categorias mais humildes, que é o exemplo do Adilson Carvalho, que tem que se falar, dar nome aos bois. O homem tem 8 mandatos, eu não conheci outro com 8 mandatos consecutivos, então tem um serviço prestado de relevância. Então é esse time que está caminhando conosco. Então uma campanha maravilhosa, uma campanha de paz, uma campanha propositiva, sem falar mal de ninguém, de união. É claro que a gente sabe, tem notícias que outros vêm por aí, falam bobagem, mas nós não vamos entrar nisso aí não, nós vamos fazer a campanha de paz, de amor. Para além desses que eu disse que tem mandato, ex-prefeito Fernando da Folha apoia também esse projeto, a ex-deputada Silene Guimarães, que foi 3 vezes vereadora, 2 vezes presidente da Câmara, 2 vezes deputada, também abraçou esse projeto, e tantos outros, que suplentes de vereadores. Eu não vou nem ousar aqui falar os nomes, porque eu vou esquecer alguém e depois vão brigar comigo, mas tem tanto ex-vereadores, primeiro suplente, segundo suplente, que estão aí que tiveram 600, 700, às vezes 800 votos, não foram eleitos, que estão abraçando essa causa. Então a campanha cresce. A categoria dos professores, nós temos aberto diálogo com todos, seja no setor público, privado, da construção civil, mototaxista, Uber. Então, Guilherme, nós temos aí uma aderência muito grande na nossa campanha, aqui em Jataí e nos municípios que nós também trabalhamos. Piracanjuba, por exemplo, nós temos lá um extraordinário apoio de praticamente 50% da Câmara também, das categorias mais diversas. Eu estabeleci um diálogo muito forte com a agricultura familiar. Então, assim, Campestre, Trindade, Goiânia, temos uma parceria lá com a doutora Cristina, que dispensa comentários, né? Então, a campanha que cresce, uma campanha real, uma chance real de ter sucesso. Então, eu gosto de frisar isso, que as pessoas que acreditam na candidatura de Milton Justus para deputado estadual podem acreditar, porque nós primeiro temos compromisso e nós temos grande chance de ser eleito e ninguém vai desperdiçar o voto. Queria aproveitar, professor, para agradecer a Buc Churrascaria que mandou para nós hoje torresminho com mandioca. Isso aqui é um dos pratos que a Buc serve, é minha patrocinadora aqui no Sua Prosa Boa. Quero agradecer a Buc Churrascaria, agradecer aos nossos outros parceiros, o pessoal da Empório Casa Verde mandou para cá. Isso aqui, ó, é para você que vai viajar, né, vai pegar a estrada, e aí é um palitinho de batata doce coberto com chocolate 0 açúcar. Não tem glúten, não tem lactose, sem conservante e vegano. Então, esse aqui é uma opção de petisco lá da Empório Casa Verde, é um palitinho mesmo, ó. Ó. Muito Quer bom. experimentar? Depois. Depois eu encho a boca e vou falar. Tá aqui, ó, esse palitinho. Tem também aqui, pessoal do Cesuti, nossos patrocinadores. Agradecer ao Cesuti, agradecer ao Colégio Ângulo também pela parceria. Se você está dormindo ruim, durma com a Bila Rica Colchões. Um grande abraço, troca carro. Acelera o seu negócio aí com a Troca Carro. Wilson Maia, um abraço para todo mundo. E também, se nós tivéssemos aqui, o Cardoso Store. Tá ali, as camisetas e tal. Um abraço ao pessoal da Benet, né? Internet boa, de qualidade, que está aí também nos patrocinando. Professor, e a gente sai aí um pouco falando, eu escutei você falando da Cristina, como é que é a questão da política para a mulher? Como é que é
Como é que você quer tratar isso? Bom, nós já temos uma luta histórica, né, na trajetória das nossas vidas de valorização da mulher. Eu até quero contar um caso curioso. Na nossa faculdade de Piracanjuba, que todos sabem que nós temos a faculdade lá há 14 anos, nesse ano nós temos 100% das coordenadoras dos cursos mulheres. Né? Então, assim, a gente tem essa diversidade muito, não diria diversidade de cores, de gênero, muito presente nas nossas empresas. Nós sempre fomos muito diversos. E, é claro, a mulher tem e deve ter um tratamento especial. Então, nós somos um entusiasta ao combate à violência doméstica, temos trabalho, a Fundação Justus já desenvolveu um trabalho junto com a doutora Gabriele, que é o projeto Berta, que já está rodando o estado, fora do estado, que é um projeto maravilhoso, que combate, que vai no cerne do problema, instruindo, denunciando, né, lutando para que reduza a violência doméstica à mulher. Nós combatemos também a violência que a mulher sofre na política. A Selma Justus, minha esposa, inaugurou um movimento junto com o Dr. Marlon Reis, junto com a doutora Gabriele, a doutora Daniele, e tantas outras pessoas, com a doutora Cristina, esse combate à violência que a mulher sofre na política, né? Porque é velado isso. Basta olhar para 41 cadeiras na Assembleia Legislativa, só duas mulheres. Então, veja bem, nós precisamos avançar nessas temáticas. E para que a gente avance, nós precisamos de homens que ocupam posições importantes, ter esta consciência e trazer isso para a realidade nas empresas e levar isso para a política. Então, eu sou um entusiasta, eu represento as mulheres nesse sentido, porque por onde eu ando, eu levo essas bandeiras comigo. E você é casado com uma mulher forte, vamos combinar, né? A minha mulher é uma mulher forte, uma guerreira. Minha mulher veio da agricultura familiar, Guilherme. As pessoas olham a gente hoje e falam, é dono disso, é dono do Sesut, é dono de não sei o quê, não olha para trás. A minha mulher, ela é oriunda da agricultura familiar, ela plantava quiabo, ela plantava jiló, fazia plantações de hortaliças, colocava nas caixinhas e vendia no Ceasa. Isso há muitas décadas atrás. Então ela sabe aonde dói, nós temos identidade com o povo do campo. Então ela foi a primeira, aí cansou daquela vida, conseguiram um empreguinho, deram um empreguinho para ela na prefeitura de Campestre. E com este empreguinho na prefeitura de Campestre, ela se desdobrou atendendo as pessoas, foi eleita vereadora a primeira vez, a mais votada da história da cidade de Campestre. E depois foi a primeira mulher a ser eleita prefeita em Campestre. A primeira que foi reeleita na história, nunca havia tido uma reeleição na cidade de Campestre. Então ela deixou um legado, apesar de que quando a gente fala da violência que a mulher sofre na política, ela é um caso vivo, assim como a doutora Cristina é uma sobrevivente da violência doméstica, a Selma, ela é uma sobrevivente da violência que a mulher sofre na política. Eles, para tirarem a Selma da política, eles tiveram que juntar todos os coronéis de plantão, juntar os grupos adversários e promover toda espécie de denúncia possível. Né? Nós sabemos que Campestre foi noticiada no Fantástico, em rede internacional, porque foi a cidade que a prefeita pintou de cor-de-rosa. Isso foi uma coisa, um movimento feito espontâneo pelas mulheres, porque o gabinete dela era formado praticamente de mulheres. Então a luta da Selma foi assim. E ela foi a prefeita, eu digo isso, Guilherme, sem medo de errar. E não precisa acreditar em mim, não. Basta pegar o automóvel e ir lá em Campestre e olhar tudo que está feito lá, se não tem as placas de inauguração da Selma. Então, assim, a Selma fez muito pelo povo. Então, como nós conhecemos de perto o que é essa violência, obviamente nós hoje lutamos contra esta violência. E a doutora Cristina é essa guerreira que é uma sobrevivente, todo mundo também sabe, as pessoas que ainda não sabem, é uma mulher lá do Paraná, como eu, veio para Goiás, mas lá no Paraná ela foi vítima de uma violência doméstica absurda. O namorado da época ateou fogo nela, jogou álcool e ateou fogo, queimou 85% do seu corpo, foi desenganada pelos médicos. E ela é um milagre. Eu que sou um homem religioso, quando eu estou com a doutora Cristina, eu me sinto muito bem. Ela não precisa falar nada, só estar próximo a ela me passa uma energia positiva, porque ela é fruto de um milagre. Ela foi desenganada pelos médicos e está aí essa guerreira, né?
um baluarte na luta dos direitos humanos, né, da independência da mulher na política, e eu sou um fanzaço dela, e nós temos uma dobradinha fantástica lá em Goiânia. Como é que tem as suas bases? Você está pedindo voto aonde? Onde está o voto do Milton Justus? Está em Goiás. Eu não sou a Lucevânia, mas eu conheço Goiás. A Lucevânia lembra quando era senador, tinha um dingozinho, ela conhece Goiás, eu estou igual a Lucevânia, eu ando por Goiás. Obviamente, Guilherme, hoje eu estou aqui com os maiores empreendimentos nossos, olhando 30 anos para frente em Jataí. Né? Então já falamos do Cesut, do ângulo, da Faculdade de Medicina, eu moro aqui, eu tenho apartamento, eu moro aqui no bairro Hermosa, eu estou aqui em Jataí, porque necessita que a gente esteja presencialmente aqui para esse empreendimento. Hoje nós geramos mais de 200 empregos aqui diretos e vamos gerar muito mais empregos, vamos ajudar no desenvolvimento de Jataí, trazer gente de fora para cá, para gastar, para comprar casa, para consumir no comércio, para ter lazer aqui, né? Então é nisso que eu acredito. Então nós estamos trabalhando, a minha presença hoje maior e com política ou sem política é Jataí. Temos a nossa base em Piracanjuba, que a faculdade tem 14 anos lá. Ela completa 14 anos em abril do próximo ano. Então ela tem 13 anos e vai completar 14. O que acontece? Esse trabalho já fala por si só. Todo piracanjubense me conhece. Então quando eu digo a eles que eu tenho casa também em Piracanjuba, eu tenho faculdade lá, é claro que quando posso eu vou para lá. Lá a faculdade está melhor cuidada, já anda sozinha, já está consolidada. Mas eu estou com um olho no peixe e outro no gato. Então eu sempre estou indo a Piracanjuba. Você mudou daqui? Eu falo, gente, a minha presença hoje é mais importante em Jataí, como no passado foi em Piracanjuba e eu tinha faculdade em Brasília, morava em Goiânia. Então assim, nós estamos aonde o empreendimento precisa da gente. Então nós temos a base forte em Piracanjuba, uma identidade muito forte com aquele povo, e desejo ajudá-los mesmo, porque precisam de representantes também. Jataí, Goiânia e o entorno de Brasília. Essas são as nossas 4 bases, que eu diria fortes, que nos dará a eleição, sem dúvida nenhuma, com muita humildade, com fé em Deus, mas estamos trabalhando em mais 30 cidades. Como é que é esse trabalho? Você consegue visitar todo mundo até lá? Não consigo visitar todo mundo, Guilherme, mas eu posso... Muita gente, muita cidade. É muita gente, mas eu posso dizer Santa Rita do Araguaia. Eu dediquei parte da minha vida àquela cidade. Quando ninguém falava em faculdade, há 16, 17 anos atrás, nós estávamos lá fazendo formação de professores. E tem centenas de pessoas que estão trabalhando hoje na educação. Pedagogia? Pedagogia. Aqui de Jataí saía 2 ônibus de Jataí para ir para Santa Rita do Araguaia. Era nós que estávamos lá, era eu que estava lá, dando aula, inclusive. Então, como é que eu não vou em Santa Rita do Araguaia? Lá o ex-prefeito, o Monsenhor Cajango, que é padre da nossa igreja, meu irmão na nossa fé, que me acompanha, foi prefeito lá. Então, nós temos lastro, então é claro que nós temos trabalho. Santa Helena, tenho trabalho em Santa Helena, tenho trabalho em Porteirão, né? Tenho trabalho lá no Vale do Araguaia, tenho trabalho no entorno de Brasília, como já falei, no Vale do São Patrício, quer dizer, na Estrada de Ferro, quer dizer, nós temos trabalho em Goiás. Então, eu sou candidato pelo estado de Goiás. Obviamente, essas 30 e poucas cidades são cidades escolhidas a dedos e cidades que nos abraçaram. Por exemplo, Paraúna. Você tem trabalho em Paraúna? Não tinha trabalho, mas encontrei uma liderança fantástica, um rapaz maravilhoso, ligado ao esporte, um camarada muito bacana. Milton, eu quero trazer você para cá para ser o nosso representante. Eu falei, meu nome é pronto. Então, nós estendemos trabalho para Paraúna, Acreúna também, Rio Verde, temos lá temos lideranças trabalhando o nosso nome lá. Então, onde as pessoas se sentem à vontade, conhecem o nosso trabalho, nos investiga e olha para o passado, porque é importantíssimo olhar no passado para saber o que a gente vai ser no futuro. Então, quando as pessoas analisam a nossa vida, a gente fica muito à vontade de olhar para elas e falar, me dê esse voto de confiança, me passe essa procuração, que eu vou representar você bem na Assembleia Legislativa de Goiás. É assim que a gente está levando a política. E que nome você defende para deputado federal? Você está falando dos deputados, eu divaguei, não é? Às vezes a gente divaga, a mente vai ficando cansada. Olha, o Guilherme, olha, nós estamos vivendo um momento muito delicado da política brasileira. Porque o partido eu sou do PDT. O PDT tem uma resolução
que indica que a gente tem que defender aí, tem que fazer parcerias com deputados do próprio partido. Eu tenho percebido que essa resolução não tem sido seguida por todos. E na medida que não é seguida por todos, nos deixa muito à vontade também para fazer as composições. Então, assim, eu citei o caso, dentro da cidade de Goiânia, doutora Cristina foi 2 vezes a vereadora mais bem votada de Goiânia, foi secretária de Direitos Humanos, foi candidata a deputada estadual, foi a 23ª mais bem votada e não teve a cadeira, porque havia aquelas coligações e ela não, dentro da coligação ela não foi eleita, agora mudou a lógica dentro do próprio partido, ela teve 22 mil votos só dentro de Goiânia. Então é dessa pessoa que eu estou falando, e tem uma história, uma biografia de vida lindíssima e casa com aquilo que eu defendo. Então, dentro de Goiânia, eu tive a felicidade de fazer uma coligação, fazer uma parceria dentro do próprio partido. Doutora Cristina para deputada federal e Milton Justus para deputado estadual. E assim, Piracanjuba, nós temos uma parceria com a deputada Flávia Moraes, que dispensa apresentação. Uma das mulheres mais aguerridas que eu conheço, um exemplo na política brasileira, uma mulher equilibrada, uma mulher que aprendeu a fazer política do bem, que vota com a consciência, que vota com o povo no Congresso Nacional. Então, lá a gente está defendendo porque ela tem um trabalho junto conosco lá dentro de Piracanjuba. Então, se a gente for falar, cada município se comporta de uma maneira, né? E aí nós vamos seguindo dessa forma. E como é que o senhor está para senador, para os outros cargos aí para cima? Como é que o senhor está pensando? Como é que caminha o Milton Justus? Então, senador, governo, presidente? Eu vou falar da orientação. Eu sou uma pessoa que respeita as composições partidárias. Então, o meu partido está na base do governador Caiado. É lógico que nós estamos, então, pedindo voto para o governador Caiado. E aqui em Jataí, muito mais à vontade ainda, porque nós temos o vice-governador, que será o futuro governador do estado de Goiás, que é filho de Jataí. Jataí vai ganhar um brilho novamente muito grande, já tivemos esse brilho e vamos voltar a ter, se Deus quiser, nós estamos na Assembleia Legislativa, no futuro nós vamos ter um governador novamente daqui. E a orientação da composição partidária, dentro da base, hoje nós temos 2 candidatos a senador da República, né? O delegado Valdir e o Baldi. Então, assim, a gente tem que entender isso, deixar as pessoas à vontade, né? Eu costumo dizer, olha, está aqui os nossos candidatos e nós vamos nos manifestar no momento adequado com relação a isso. Para presidente da República? Presidente da República, o partido tem um candidato, como eu disse, sobre as questões partidárias. Ciro Gomes é o candidato do partido. E mesmo que nós quiséssemos agora falar, não, o Milton, não é o Milton que vai falar. Eu tenho que falar como candidato. A partir do momento que você entra para a política, você tem que respeitar o jogo político. Então, se eu estou no PDT, nós temos que respeitar, né? Então, hoje, o candidato à presidência da República é o Ciro Gomes, estou muito à vontade com isso, respeitando absolutamente todas as pessoas que, eu vou votar no Bolsonaro, maravilha, ele é bom, ótimo, eu vou votar no outro candidato, excelente, não tem problema, mas você está... Não, nós estamos preocupados com a nossa cidade, né? Depois que ganha a eleição, não vai vir Ciro Gomes aqui, não vai vir o outro candidato, quem vai estar aqui conosco diariamente, entendendo e resolvendo os problemas da nossa cidade, são os deputados estaduais, são os vereadores e o prefeito da cidade. É isso que nós temos que juntar as mãos. Eu prego esta política, que nós precisamos dar as mãos para Jataí desenvolver. Quando a gente fala desenvolvimento, o que é desenvolver na sua visão? Jataí desenvolver, o Estado desenvolver, qual que vai ser o papel de contribuição seu nesse desenvolvimento? O desenvolvimento passa, Guilherme, por uma série de fatores. Eu não posso ter desenvolvimento. Nós, por exemplo, para que a gente crie um ambiente em Jataí propício para que venha mais indústrias, que venham grandes empresas, nós temos que resolver alguns gargalos, por exemplo, que passa pelo Estado. A questão da energia, por exemplo. As pessoas que estão me ouvindo são inteligentes, elas sabem do que eu estou falando. A nossa energia é ruim. Isso é culpa de A, de B, de C? Não, é de uma conjuntura. A Rio Verde desenvolveu mais que Jataí, não tem essa discussão todo dia na rua? Por que Rio Verde desenvolveu mais e aqui não? Por união política e por infraestrutura. Então, o que acontece? A duplicação da pista chegou até Jataí, não foi até Mineiros. Isso
faltou uma acomodação política aí para resolver isso. Então, o desenvolvimento, ele se dá de várias formas. Pela educação, e isso nós já estamos fazendo, e isso já está aí, já está de parabéns. Temos uma universidade estadual aqui dentro, temos uma universidade federal, para chamar de nossa, que é a nossa UFJ, é um patrimônio da cidade, né, belíssimo, fazendo um extraordinário trabalho. Temos aí as faculdades privadas, da quais a gente se inclui, e temos a Fundação Educacional de Jataí, que vai ser o grande pilar do desenvolvimento educacional daqui para frente, trazendo os cursos da área da saúde, robustecendo os demais cursos que ainda não tem no SESUT. Isso tudo é fruto da Fundação Educacional de Jataí. Então, como eu disse, desenvolvimento nós temos que olhar 30 anos para frente. Eu sou um entusiasta do futuro. Juscelino Kubitschek ousou olhar 50 anos para frente, construir a capital nacional, e fez. Então, assim, você está querendo se comparar a ele? Não, mas eu me comparo ao pensamento dele. Talvez eu não tenha essa capacidade dele, mas eu gosto de olhar para frente e ter uma visão ampliada, uma visão holística, como eu gosto de chamar, para que a gente crie um ambiente favorável para desenvolver. Então, como deputado, eu vou lutar para desenvolver Jataí, trazer indústria, desenvolvimento regional, apoiar fortemente a agricultura familiar, porque nós já somos muito fortes no agro, no grande agro, então nós estamos muito bem, obrigado. Então precisamos fortalecer a agricultura familiar, porque é essa que leva realmente a comida muitas vezes à escola, à merenda escolar, à nossa casa. Então nós temos diversos projetos e tudo isso resume em desenvolvimento, Guilherme. Professor, agora quando a gente vai falar, eu vi falando de questão social mesmo, a gente tem a questão social no Estado. O senhor fez aí um evento que, inclusive, distribuiu alimentos. Essa questão social é uma preocupação sua? A questão social deve ser uma preocupação permanente de todos nós, seres humanos. Eu, quando instituí a Fundação Justus, foi fruto de trabalho. Nós temos 20 anos realizando ações sociais. Porém, a Fundação, quando nós decidimos instituir a Fundação Justus, nós colocamos 23 pessoas ao redor de uma mesa, juristas renomados, delegado de polícia, advogados, professores, assistentes sociais, e debatemos sobre como é que vai ser, quais serão os pilares, né, da nossa fundação. Então, eu já tenho um trabalho muito forte, eu já fui convidado, inclusive, pelo governo norte-americano para falar sobre liberdade religiosa no Departamento de Estado norte-americano. Então, a gente tem uma ligação com a ONU. Então, nós decidimos encampar na nossa fundação os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. E você está falando em assistência social, você está falando nisso. Então, lá tem erradicação da pobreza, a erradicação da fome, não é? Ir ao encontro das necessidades do povo. Isso é ação social. Então, eu acredito nisso, humanismo e inovação. Então, para além da nossa fundação, das nossas empresas, como político, é lógico que nós precisamos socorrer as pessoas de imediato. Então, ideias como essa que foi o futebol solidário, é um pequeno exemplo de que nós podemos individualmente fazer muito e, quando nos juntamos, fazer muito mais. Então, quando nós convidamos o Edmundo, Marcelinho Carioca, Chulapa, trouxemos aquela galera para cá para fazer aquele futebol, mexemos com a cidade inteira, né? Movimentamos aí os restaurantes, movimentamos os hotéis, mexemos com o emocional das pessoas, porque os mais antigos, abraçar ali um Edmundo, que já deu tanta alegria aos grandes times e outros mais, aquilo foi um momento maravilhoso. Então, trouxemos entretenimento, trouxemos alegria, fomentamos o comércio local, certo? Naqueles dias ali, foi todo mundo gastando, consumindo aquela coisa toda, e depois fizemos um espetáculo, tivemos lá 8.000 pessoas no Arapucão, e arrecadamos mais de 10 toneladas de alimentos, e isso foi entregue às pessoas que precisam. É nisso que eu acredito. Eleito ou não, o senhor pretende continuar com essas ações? O senhor falava que a preocupação de todo mundo tem que ter preocupação de todo mundo. Não resta a menor dúvida. Eu estou afastado aí das funções nesse período eleitoral, né? A gente está impedido, a gente gostaria de estar fazendo, mas não pode, porque tudo que a gente faz no período eleitoral caracteriza que a gente está fazendo por conta de política. Então, a gente tem que, nesse momento, respeitar. Mas passando o período eleitoral,
a gente quer dizer o seguinte, que acreditamos piamente na eleição, mas, eventualmente, se não for eleito, nosso trabalho continuará. Agora, eleito continuará mais potente, porque a fundação ganha um deputado, a cidade ganha um deputado, o estado ganha um deputado que vai levar essas bandeiras para discutir na mesa do governador. Então nós vamos ajudar, nós temos instrumento como OVG, Bolsa Universitária, nós temos uma série de programas do estado que às vezes, Guilherme, eu vou ser bem pragmático aqui, ele chega às vezes em medida menor para nós. E como que vai chegar em medida maior? Levando nossa Jataí para ser discutida na mesa do governador. Por isso que eu digo a importância de nós elegermos um deputado que tenha esse compromisso com Jataí, com Piracanjuba. Goiânia está bem servida. Goiânia nós temos o voto ideológico, o voto das pessoas conscientes, ali é um voto um pouquinho diferenciado, consciente no sentido de analisar perfil, né, vamos dizer assim. Mas as cidades outras que eu cito, precisa de ter compromisso. E é isso que eu estou me propondo. Professor, e quando a gente fala de compromisso, dessas atitudes aí, de mudança, de realidade, o senhor acredita que a política, no modo geral, ela é a arte de transformar a vida das pessoas? Não existe outro caminho. A arte de transformar a vida das pessoas é a educação. Porém, a educação depende da política. Então, a saúde está ruim, aonde que vai ser resolvido? Na política. Não está chegando o alimento na mesa das pessoas. Tem a solidariedade, tem muita gente que ajuda, mas a solução está na política. Temos problema de moradia, aonde que está a solução? Na política. Então, assim, eu acho que nós estamos num momento do Brasil que o povo precisa ter mais consciência. Você está falando do que exatamente? Nós precisamos analisar a vida dos candidatos, nós precisamos analisar proposta. A partir dessa semana, por exemplo, quem entrar a partir de quinta ou sexta-feira, entrar no meu Instagram, vai ter um QR Code que eu gostaria de falar aqui nesse tempo que nós temos, de tudo aquilo que eu pretendo fazer, mas é muito pouco tempo. E nós precisamos falar embasado em números, nós precisamos falar baseado em estudos. Então, para cada assunto... Já fiz isso. Eu fiz o que eu penso para o esporte, o que eu penso para a educação, o que eu penso por microempreendedor, mas posso te dar um exemplo, que eu tive a oportunidade, eu estou conversando muito com pequenos empresários, microempresários, acabei de vir ali do menino da reciclagem, o Marcos, que está gerando lá 10 empregos, o pessoal comprando lixo e transformando lixo em dinheiro. Eu falei, Marcos, você não sabe o tanto que eu saio feliz por ter te conhecido, cara, porque é nisso que eu acredito. Ele me disse que começou um negócio com R$140, eu não sei se você conhece essa história, Guilherme. Ele começou um negócio com R$140, o menino está lá gerando 10 empregos. Agora parece que conseguiu, através da prefeitura, de um programa da prefeitura, com os vereadores, uma área de 10 mil metros, onde ele vai ampliar o negócio e vai gerar 40 empregos. Poxa vida, é nisto que eu acredito. E, por exemplo, o microempresário que vai ao Fomento Goiás, por exemplo, que as pessoas não sabem, nós temos uma agência de fomento goiano. Nós temos um banco de desenvolvimento em Goiás chamado Fomento, Agência de Fomento. Só que quem tem acesso a esse crédito? Se o camarada chega lá, ele gera 10 empregos, mas ele está lutando ali no dia a dia. Ele tem uma conta de energia atrasada, quando vai passar o cadastro, fala, não, o senhor não pode, que o senhor tem restrição. Rapaz, essas pessoas precisam ter um regime diferenciado de análise de crédito, concorda comigo? Ué, que restrição? Tem que analisar que tipo de restrição. Então, assim, eu acho que nós precisamos mexer um pouco, porque a base, o chão da fábrica, o chão da indústria brasileiro é feito pelo pequeno empresário, pelo microempresário. É claro que os grandes são importantíssimos, mas quem está gerando 3, 4 empregos ali no espetinho... Mas você fomenta, por exemplo, o pequeno, a gente tem uma melhora da questão de empregabilidade muito grande. Muito grande. Se você dá oportunidade para o empreendedor, a palavra de ordem, a palavra do dia é empreendedorismo. E o povo brasileiro sabe empreender, e ficou claro isso na pandemia. As mulheres começaram a fabricar coisas dentro de casa, começaram a vender pela internet, então assim, o povo tem essa pegada de empreendedor. O que não tem? Não tem ajuda, auxílio, não tem a faculdade, ela conversa muito para dentro, precisa os cursos de administração, ir para as comunidades, ajudar a fazer plano de negócio, Sebrae, Senai, Sistema S faz muito isso, capacitar, qualificar as pessoas
e você quer ter uma empresinha ali gerando 3 empregos, vou te ajudar. Quanto que você gastou para montar essa empresa? 10 mil. Então eu vou te dar 30, mas você vai gerar 3 vezes mais emprego. Então é disso que eu acredito. E isso passa pela Assembleia Legislativa. É possível fazer isso, sendo deputado? É possível. A agência é do Estado, é do povo, o dinheiro que está lá é do povo goiano. Então nós precisamos verificar como é que está a política de análise, como que é o sistema ali da agência de Goiás, e ela se abrir para conversar, dialogar com o governador, aportar mais dinheiro para isso. Então veja, com essas parcerias, a Agência de Fomento Goiás, o Sistema S, as escolas, as universidades, a UEG, por exemplo, nós temos que transformar a UEG novamente num celeiro de produção de professores, de fábrica de professores. A UEG sumiu, né? Tá sucateada, desculpa falar essa palavra, me dói falar essa palavra, mas a verdade é essa. A culpa é do governador, a culpa é do... Não estou falando de culpa, estou falando de realidade. Nós precisamos criar um orçamento próprio para a UEG. Nós precisamos tirar a indicação política da UEG. Aonde está a autonomia universitária? Está preconizada na Lei 93/94/96, explícita, que a universidade tem autonomia. Está lá na lei federal, não foi eu que escrevi. Ela está editada desde 96. Então, o que acontece? Aonde está a autonomia da UEG? Então, precisa mudanças e isto passa pela Assembleia. E pode ter certeza que a UEG terá uma voz na Assembleia. Os micros e pequenos produtores que estão lá no campo vai ter uma voz na Assembleia, e eu sou um entusiasta do empreendedor, do jovem empreendedor. Então, nós vamos criar comissões temáticas para trazer esses problemas, sem falar além do gabinete que nós vamos ter aqui em Jataí, viu? Nós teremos um em Jataí, nós teremos um no entorno e nós teremos um em Piracanjuba. Para ouvir as pessoas, gabinetes itinerantes. Até essa ideia do itinerante eu trouxe lá do entorno. O entorno é muito grande. Ali é uma coisa extraordinária como cresceu aquilo. Então, o problema que tem no Ingá não é o problema que tem em Pedregal. O problema que tem em Pedregal não é o problema que tem em Valparaíso. Então, a gente precisa entender o entorno. Só quem viveu ali, quem morou ali, como eu já morei lá, entende os problemas do entorno. Então, lá nós precisamos de um gabinete itinerante. Aliás, nós temos um comitê itinerante lá, uma Kombi, que vai para os bairros, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas e fazer as movimentações e trazer as reivindicações. E eu acredito que, paralelo, havendo a nossa eleição, nós vamos fazer muito isso por Goiás. Você vai assistir uma grande inovação da Assembleia Legislativa. A última eleição, ela foi diferente, né? A gente viu a expressão das pessoas, e aí, velhos nomes até ficaram de fora, a gente viu isso. Dessa vez você acha que vai repetir? Eu acho que nós vamos ter uma grande renovação na Assembleia. Primeiro que ali nós podemos... Você acha que as pessoas estão mais próximas do deputado estadual hoje? Sabe para que precisa de um deputado estadual? E isso vai pesar no voto? Tem que pesar. Se as pessoas, por exemplo, essa dificuldade, você pergunta, quem você votou para deputado na eleição passada? Mais de 60% não lembra. Isso é ruim. Então, o que eu estou oferecendo? Aonde eu ando, eu olho no olho das pessoas. É claro que a gente não pode fazer isso em todas as pessoas, com todas as pessoas. Mas uma oportunidade maravilhosa, que eu tenho certeza que nós temos aí centenas, milhares de pessoas nos ouvindo nesse momento, é disso que eu falo. Nós precisamos votar consciente. Eu vou votar no Milton Justus, porque eu acredito que ele tem um projeto para a minha cidade. Não é votar por votar, isso? Votar por votar, não. Vai vir centenas de candidatos aqui. Até estou aconselhando o povo a perguntar. O fulano veio não sei da onde, lá do Caixa Prego, pedir voto em Jataí, porque pensa que às vezes é terra de ninguém. Vem pedir voto de qualquer jeito. Qual é o compromisso desse candidato aqui? Você defende isso, essa questão de compromisso com a cidade? Defendo o compromisso e identidade. Porque, veja bem, eu nasci numa cidade chamada Faxinal. Eu nasci lá em Faxinal, no Paraná. Eu tenho 52 anos, eu saí de lá, eu tinha 7 anos. Agora eu posso voltar para Faxinal amanhã e falar, não, eu quero ser prefeito porque eu nasci aqui? Não, eu não conheço, eu não sei mais que tamanho que está Faxinal. Então, assim, o camarada nasceu aqui em Jataí, foi investir fora, tem identidade lá com outra cidade e volta, eu nasci aqui, vocês precisam votar em mim. Não é assim. Nós precisamos votar em quem tem compromisso, quem está gerando emprego para a nossa cidade, que tem identidade com o nosso povo, que está compreendendo, estudando a cidade e vai levar esses problemas para a légua e auxiliar. O deputado é um braço do prefeito,
O deputado é um braço do vereador, é um braço da cidade. E é este braço que eu estou querendo ser para Jataí e para as cidades que eu quero representar. Você tem esperança, acredita na política? Acredito. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui falando sobre política. Eu poderia estar perfeitamente eu já trabalhei, como eu disse, 40 anos na minha vida. 40 anos. Eu tenho o suficiente para viver. Eu e minha esposa, meus filhos já estão também, cada um com o seu negócio, voando, enfim, já ajudamos todos. Então eu poderia simplesmente, se eu não acreditasse mais nas pessoas, se eu não acreditasse na política, eu não estaria passando por isso que eu estou passando, que é ser investigado, que é ser sabatinado, você está entendendo? Não é fácil, porque quando a gente quer fazer política do bem, Guilherme, é muito mais complicado. É muito fácil você só comprar lideranças por aí, como a gente tem ouvido falar, e deixar as coisas correrem. E nós fazemos política diferente, conversando, dialogando. Então, eu acredito... Isso incomoda? Incomoda, sim. Incomoda porque é uma concorrência desleal. Primeiro que você perguntou sobre renovação, etc. Você vai disputar com um cara que já é deputado há 4 anos, mandando emenda para os prefeitos, fazendo um trabalho, já é desigual, né? Já é diferente. Então, assim, é muito difícil para nós furarmos essa bolha e chegarmos lá com este propósito, né? Então, assim, o que eu quero deixar claro, de forma muito clara para as pessoas, é que eu tenho a minha vida resolvida, familiar, religiosa, empresarial, e que eu estou apresentando o meu nome para contribuir com uma política séria, né? E é este o principal compromisso que eu faço com as pessoas. Eu quero dedicar uma parte da minha vida de agora em diante para ter esse instrumento importantíssimo nas mãos, que é o mandato, que é a procuração das pessoas para ajudar mais além daquilo que a gente ajuda. E aí quando a gente fala de procuração, agora chegou a hora realmente de pedir o voto, né? Antes era uma pré-campanha, era um ensaio, agora e rápido, né, professor? Muito rápido, hoje falta 39 dias. Né? Então, assim, Tá contando os dias? Eu conto os dias, 39 dias. Então, Guilherme, eu já pedi o seu voto lá no seu programa, né? Porque você trabalha muito também, mas eu quero pedir aqui também para deixar registrado, quero pedir o seu voto, Guilherme, do nosso amigo ali, que está ali, o sonoplasta, e especialmente para aquele que nos ouve, né? Aquelas pessoas que gostam da política do bem, que querem a mudança, que querem uma renovação, que querem voltar a acreditar em alguma coisa, eu estou me colocando à disposição. Eu sou candidato, sou Milton Justus, candidato a deputado estadual por Jataí, por Goiás, né, com o número 12222. Digita 1, 2 e vai colocando 2 até aparecer a nossa carinha lá, confirma, e aí vamos ser felizes. Você falava de projetos, para Jataí tem projeto específico? Não, claro que a gente tem projeto específico, mas como eu digo, nós, por exemplo, fomos procurados por o pessoal da equipe de som automotivo, então é necessário que a gente faça ali uma associação, que a gente faça um projeto mais direcionado. Nós temos sido procurados por pequenos agricultores, assentamentos, né? Por exemplo, tivemos recentemente visitando o assentamento 3T, lá tem mais de 80 famílias, né? Então, ali precisa de um projeto muito bem desenhado, fortalecer a associação lá, a cooperativazinha deles, né? Transformar essa cooperativa, a associação de utilidade pública, né? Levar para lá alguns experimentos já testados na universidade e também, para além disso, levar a mão do Estado, que está faltando. O Estado não chega nessas localidades. Deixa eu te falar, tem um lugar aqui que chama Rabeia Bode. É para lá do Rabeia Bode. Eu só sei que você chega, vai para Caiapônia, entra como se fosse para Palestina e deita o cabelo, meu irmão. É o lugar mais longe da minha vida que eu já fui. Nem se eu fosse de carro para São Paulo é tão longe que eu chegar lá. E a gente vê isso mesmo, o povo esquecido de assentamento, de agricultura familiar, o povo lá estava reclamando que precisava de uma verba para fazer poço, para ter água lá, para melhorar a produção. Você se depara com situações assim? E já resolvi situações dessa. Então, é por isso mesmo não sendo deputado? Mesmo não sendo deputado. Nós temos uma associação lá em Bela Vista, que era essa mesma situação que você acabou de relatar, era um grupo de pessoas ali, completamente perdidos, e nós fomos para lá, pegamos o curso de administração da FAP,
fizemos todos os planos de negócio, estudo, advogado, técnico agrícola e montamos a associação e começamos a dar orientação. Hoje, para resumir a conversa, tem uma associação montada, já tem sede própria, tem caminhão para escoar os seus produtos e tem mais de 100 associados. E já tem o selinho lá de orgânico. Então, um pé de alface que você compra aí no supermercado, vamos imaginar que custe R$3, o orgânico custa R$6. Porque o orgânico tem um prestígio muito maior, tem um mercado muito maior e uma aderência cada vez mais aí nos grandes supermercados. Então é nisso que eu acredito. Você pega um assentamento lá que tem 80 famílias, se a gente conseguir água, poço, fazer poço, recurso para fazer poço, abrir tanques, aí é uma parceria que entra a prefeitura, entra a verba parlamentar. Você gosta de parceria? Mas nada se faz sozinho, Guilherme. Olha aqui no seu programa, seu programa só é realizado porque você buscou belos parceiros. É assim que a vida acontece. Sozinho ninguém faz nada. Jesus Cristo, quando começou, a primeira coisa que ele fez foi juntar 12 desorientados lá e sair falando com o povo, não é? Das mais diversas categorias da época. A gente só faz coisa com pessoas. E aí a gente encontra, os pensamentos vão batendo e a gente consegue modificar a vida das pessoas. É nisso que eu acredito. Então, voltando à questão do assentamento, já imaginou em 80 propriedades se nós produzirmos tilápia ali? Então, 80 ou 160 tanques produzindo, tem um pequeno abatedouro, trazendo a tilápia embaladinha, fresquinha, com selo, fresquinha aqui. Nós vamos consumir tudo no mercado aqui de Jataí. Você está entendendo? E aí vai incentivar, isso vai mudando a vida das pessoas daqui a pouco. Esses 83 famílias lá estão gerando no mínimo 83 empregos, porque sozinhas não conseguem. Então, assim, para além da utopia filosófica, nós precisamos, na prática, começar a sair da zona de conforto e passar para o chão da fábrica e trabalhar. O senhor mora em Jataí? Moro em Jataí, no Hermosa. O povo fica perguntando direto. Quer me visitar? Eu vou dar meu endereço. Eu moro lá na Nestor de Assis, eu moro lá no Yes Park. Quem quiser me visitar, apartamento 1203, pode me visitar. Eu estou todo dia saindo e entrando. É difícil me achar lá, viu, Guilherme? Porque eu saio muito cedo e volto depois da meia-noite, mas é ali que eu moro. Você começou a trabalhar muito cedo, Milton? 13 anos. Eu comecei a trabalhar em outubro de 1983. Você lembra até a data? Claro que eu me lembro, eu sou bom de cabeça. E bom de memória. Então eu comecei a trabalhar em outubro de 83 na clínica junto com a minha mãe de office boy em Curitiba. Eu conheço Curitiba com uma palma da minha mão, porque eu andei aquela cidade inteira a pé. Isso, claro, há 40 anos atrás, né? Então assim, eu trabalhei, a minha vida foi trabalhando, né? Bora. O que já acabou? Já tá acabando. Mas não, vamos conversar então mais. Então vamos ficar. Esse restinho de noite vamos aí. Falar agora de. Eu gostei muito do que você falou sobre empreendedorismo. Acho que é muito importante a gente falar, né, sobre esse assunto do micro, do pequeno. Quando você investe no pequeno, a gente tem essas mudanças. E para a gente fechar, vamos falar do recado que o senhor quer deixar para as pessoas que estão com o senhor. O senhor falou hoje mais cedo do apoio dos vereadores, né? Falou do apoio das lideranças, tem muita gente somando nesse projeto. Queria que o senhor ficasse à vontade para se despedir das pessoas. Muito bem. E além dos nomes que nós citamos e pedindo já toda a vênia para aqueles que nós não citamos, né? Dizer o seguinte, agradecer cada pessoa que está abraçando nossa campanha. Uma pessoa que carrega uma bandeira com a fotografia da gente, com o número, você nem imagina o valor que eu dou numa pessoa dessa. Essa pessoa não precisa fazer isso. Estão trabalhando conosco, quem está lá no comitê, quem está carregando uma bandeira, quem está distribuindo um santinho. Eu estou muito feliz e a nossa campanha vai ser assim, feliz, alegre, uma campanha de amor, de paz. E meu muito obrigado a essas pessoas, meu muito obrigado a cada jataiense que eu estou batendo na porta e me recebe com um sorriso. Eu estou muito feliz de conhecer cada dia mais a nossa cidade, a nossa região e, de certa maneira, mais uma vez, ressaltar que eu sou candidato a deputado estadual com o número 12222. E é isso aí, só de gratidão e agradecer, por último, a pessoa mais importante das nossas vidas, agradecer a Deus por ter me trazido nessa cidade, por ter me trazido até aqui, por ter me dado saúde, ter sobrevivido a uma pandemia. Nós somos sobreviventes. Então, isto é o que nós temos de mais importante. O resto,
a gente vai correndo atrás, faz parte da vida, mas algo que tem coisas que é inegociável na nossa vida, e a minha fé é inegociável. Então, eu faço tudo pedindo a Deus, todos os dias, eu peço a Deus para me tornar um homem melhor do que eu fui hoje. Amanhã, eu me tornar um homem melhor do que eu fui hoje. E meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós e o seu trabalho também. Obrigado. Muito obrigado pelo convite de fazer o Milton Justo parte 2, né? A gente já teve aqui outra oportunidade, sou mais falando da questão empresarial, contando história, e hoje a gente falando aqui um pouquinho de política. Amanhã tem mais Só Prosa Boa. Espero você às 19h10, no mesmo horário. Tchau! Um abraço.